Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Seção 2 dos elementos e dos efeitos da sentença. Artigo 489. São elementos essenciais da sentença. Inciso 1. O relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Inciso 2. Os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Inciso 3. O dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que, inciso 1, se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida. Inciso 2, empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Inciso 3, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão. Inciso 4, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Inciso 5, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Inciso 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Parágrafo 2º. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais de ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Parágrafo 3º. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os elementos, em conformidade com o princípio da boa-fé. Artigo 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando no todo ou em parte os pedidos formulados pelas partes. Artigo 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado o pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando, inciso 1, não for possível determinar de modo definitivo o montante devido. Inciso 2, a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença. Parágrafo 1º. Nos casos previstos deste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação. Parágrafo 2º. O disposto no caput também se aplica quando o acórdão alterar a sentença. Artigo 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva a relação jurídica condicional. Artigo 493. Se depois da propositura da ação algum fato constitutivo
modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou requerimento da parte no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Artigo 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la. Inciso 1. Para corrigir-lhe de ofício o requerimento da parte inexatidões materiais ou erros de cálculo. Inciso 2. Por embargo de declaração. Artigo 495. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão em prestação de fazer e de não fazer, ou de dar coisa, em prestação pecuniária, valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Parágrafo 1º. A decisão produz hipoteca judiciária. Inciso 1. Embora a condenação seja genérica. Inciso 2. Ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente arresto sobre o bem do devedor. Inciso 3. Mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. Parágrafo 2º. A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante a apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. Parágrafo 3º. No prazo de até 15 dias da data de realização da hipoteca, a parte informá-la-á ao juízo da causa, que determinará a intimação da outra parte para que tome ciência do ato. Parágrafo 4º. A hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará para o credor hipotecário o direito de preferência quanto ao pagamento em relação a outros credores, observada a prioridade do registro. Parágrafo 5º. Sobrevindo a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento de quantia, a parte responderá, independentemente de culpa, dos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos. Seção 3 da remessa necessária. Artigo 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença. Inciso 1. Proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, respectivas autarquias e fundações de direito público. Inciso 2. Que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos da execução fiscal. Parágrafo 1º. Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos preferidos no parágrafo 1º, o tribunal julgará a remessa necessária. Parágrafo 3º. Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação por proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a, inciso 1, 1.000 salários mínimos para a União, respectivas autarquias e fundações de direito público. Inciso 2, 500 salários mínimos para os Estados, Distrito Federal, respectivas autarquias e fundações de direito público e os municípios que constituam capitais dos Estados. Inciso 3, 100 salários mínimos para todos os demais municípios, respectivas autarquias e fundações de direito público. Parágrafo 4º. Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em: inciso 1, súmula de Tribunal Superior; inciso 2, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; inciso 3, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; inciso 4, entendimento coincidente com a orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidado de manifestação, parecer ou súmula administrativa.